Você já se sentiu traído por quem mais amava? Eu sou Manuel Ferreira. Ou, pelo menos, era. Antigamente as pessoas me chamavam de Pastor Manuel. Eu tinha 52 anos e minha vida parecia perfeita aos olhos de quem me via pregando no altar. Tinha uma esposa maravilhosa, 2 filhos que eu amava mais do que tudo, e uma igreja cheia de fiéis que me olhavam como um exemplo de homem de Deus. Mas sabe o que mais me dava forças? Ter ao meu lado meu melhor amigo, João Silva. Crescemos juntos na mesma rua de terra batida. Jogamos bola descalços. Dividimos o mesmo prato quando não tinha comida suficiente em casa. Era como um irmão. Eu confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Nunca imaginei que seria ele quem destruiria minha vida. Naquela época, eu acordava animado todos os dias para preparar o sermão. Amava sentir o cheiro do café fresco enquanto lia a Bíblia, escutando o canto dos passarinhos que pousavam na árvore em frente à minha janela. Eu me sentia em paz, sabe? Aquela sensação de que você está exatamente onde Deus te quer. E eu acreditava, de coração, que minha missão era salvar almas e ajudar os necessitados. Eu organizava arrecadações de roupas, fazia sopão para moradores de rua, visitava presídios. Tudo o que podia para fazer a diferença. João sempre esteve ao meu lado nessas missões. Ele me ajudava a arrecadar doações, cuidava da contabilidade da igreja e os fiéis o viam como uma pessoa tão confiável quanto eu. Até hoje não sei exatamente quando ou por que ele começou a me odiar. Talvez fosse inveja. Talvez quisesse o lugar que eu ocupava. Ou talvez eu nunca tenha conhecido o verdadeiro João. Mas, naquela época, nem passava pela minha cabeça que ele pudesse estar planejando algo contra mim. Eu me lembro como se fosse ontem do dia em que tudo começou a desmoronar. A igreja estava lotada. Era um culto de domingo e as famílias ocupavam todos os bancos. Alguns fiéis ficaram até em pé, do lado de fora, para tentar ouvir a palavra. O louvor tinha acabado de terminar e eu estava subindo ao altar com a Bíblia aberta quando João, inesperadamente, pegou o microfone das mãos do diácono e subiu também. A música parou. O silêncio foi tão pesado que eu ouvi até o som do ar-condicionado. Pensei que ele fosse fazer algum anúncio sobre a próxima arrecadação, mas ele começou a falar. E eu senti um frio na espinha. Ele olhou para mim, depois para a multidão, respirou fundo e disse: "Me perdoem, irmãos. Mas eu não posso mais esconder essa verdade. Nosso pastor Manuel Ferreira está desviando o dinheiro da igreja. Ele está roubando as ofertas que vocês entregam com tanto sacrifício. Eu quase deixei a Bíblia cair no chão. Fiquei sem ar. Olhei nos olhos dele esperando que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas não. Ele continuou. Eu tenho provas. Ele gritou, levantando alguns papéis. Eram documentos falsificados. Mas na hora, quem iria desconfiar? Ele tinha sido meu braço direito por tantos anos. O que mais me doeu foi ver os rostos das pessoas que eu tanto amava se transformando de alegria em horror. As mães que eu tinha ajudado com cestas básicas me olhavam como se eu fosse um monstro. Os jovens que eu aconselhei para saírem das drogas abaixaram a cabeça em vergonha. E eu só conseguia pensar: por que, João? Por que você está fazendo isso comigo? O presbitério da igreja me chamou para conversar logo depois do culto. Eu tentei explicar, mas a confiança deles já estava destruída. Eles viam aqueles papéis como prova suficiente. Ninguém me deu chance de mostrar que tudo era mentira. O medo deles era que a igreja fosse envolvida em um escândalo. Então, em uma reunião rápida e fria, fui comunicado que estava expulso. Não apenas do cargo de pastor, mas da própria congregação que ajudei a construir. Naquela noite voltei para casa em choque. Minha esposa chorava no quarto. Meus filhos, sem entender direito, me abraçaram e perguntaram: "Papai, você roubou a igreja?" A dor de ouvir aquilo foi como levar uma facada no coração. Passei horas sem conseguir falar nada. Só chorava. Eu estava tão arrasado que comecei a pensar que talvez Deus estivesse me punindo por algo que eu nem sabia ter feito. E se João estivesse certo? Será que eu tinha errado em alguma coisa sem perceber? Essas perguntas martelavam na minha mente sem parar. Mas eu não sabia que aquilo era apenas o começo do meu pesadelo. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. O telefone não parava de tocar. Alguns irmãos ligavam para perguntar se era verdade. Outros apenas me xingavam, dizendo que eu tinha enganado todo mundo. Alguns mais radicais diziam que eu era um servo do diabo disfarçado de pastor. Minha esposa, cada vez mais abatida,
passou a dormir no quarto das crianças. A casa, que antes era cheia de risadas, virou um lugar frio, silencioso, onde até o tic-tac do relógio parecia alto demais. No trabalho que eu fazia paralelamente para complementar a renda, eu era consultor de vendas de produtos naturais. Também começaram a surgir rumores. Alguns clientes cancelaram contratos, dizendo que não queriam ter negócios com ladrão de igreja. Em menos de um mês, perdemos quase todas as nossas economias. E com isso, as contas começaram a se acumular. Aluguel, luz, água, escola das crianças. Cada carta de cobrança que chegava me lembrava que a vida que eu tinha estava se desfazendo. Foi nessa época que minha esposa, no meio de um acesso de choro, me disse que precisava ficar um tempo longe. Pegou as crianças e foi para a casa da mãe dela, em outra cidade. O silêncio que ficou em casa foi ensurdecedor. Eu me lembro de me arrastar até a cama, abraçar o travesseiro dela e chorar até adormecer. Você já se sentiu tão só que parecia que o mundo todo tinha sumido? Eu olhava para a Bíblia no criado mudo e não conseguia abrir. Tinha raiva. Achava que Deus tinha me abandonado. Em vez de orar, eu só gritava com ele: "Por que, Senhor? Por que me deixar passar por isso?" Nenhuma resposta vinha. O João, por outro lado, parecia cada vez mais querido na igreja. Alguns fiéis começaram a dizer que ele era um homem de coragem por ter revelado a corrupção do pastor. Foi como se tudo o que eu fiz de bom tivesse sido apagado da memória das pessoas. Não demorou muito para os amigos da igreja pararem de me procurar. Alguns até atravessavam a rua para não ter que me cumprimentar. Eu ia ao mercado e sentia olhares pesados em cima de mim. O caixa devolvia meu troco sem nem encostar na minha mão, como se eu fosse sujo. Cada detalhe, cada rejeição, me empurrava mais para o fundo do poço. E foi nesse período que a depressão começou a me consumir. Eu passava dias sem comer, sem tomar banho, apenas deitado, encarando o teto, relembrando cada passo que me trouxe até ali. Será que poderia ter evitado tudo isso? Será que fui cego demais? Um dia, cansado do silêncio da casa e da dor que parecia me sufocar, saí para caminhar sem rumo. Era noite. As ruas estavam vazias. Só alguns cachorros latiam ao longe. Fui parar perto de uma praça onde alguns rapazes estavam reunidos. Eles fumavam algo que não reconheci de imediato. Quando passei por eles, um me ofereceu. Eu recusei, mas, por dentro, sentia vontade de apagar tudo aquilo que estava vivendo. Continuei andando, mas aquela noite ficou gravada na minha mente. Voltei para casa e fiquei horas lembrando do cheiro daquela fumaça. A ideia de me anestesiar, de fugir da dor, começou a crescer dentro de mim. Na semana seguinte, recebi a visita de 2 presbíteros que disseram que, se eu não saísse do apartamento em até 30 dias, eles entrariam na justiça para recuperar o imóvel, que até então estava no nome da igreja como parte de um benefício para o pastor. Foi como se tivessem arrancado meu último chão. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel em outro lugar. Meus poucos amigos se afastaram. Minha esposa continuava sem querer falar comigo. E eu só queria desaparecer. Foi nessa fase que tomei a decisão mais trágica da minha vida. Comecei a frequentar aquela praça à noite. A cada dia me aproximava mais dos rapazes que eu antes teria tentado resgatar com a palavra de Deus. Um deles, percebendo minha tristeza, disse: "Pastor, quer dar uma tragada para esquecer os problemas?" Aquela palavra pastor me doeu mais do que tudo, porque já não me sentia digno desse título. Mas aceitei, e quando a fumaça entrou nos meus pulmões, senti uma leveza que não sentia havia semanas. Por alguns minutos, as vozes na minha cabeça se calaram, mas o preço dessa fuga seria muito maior do que eu podia imaginar. A partir daí, comecei a gastar os poucos trocados que restavam em drogas. Vendi a TV, depois o micro-ondas, depois até alguns móveis. Quando dei por mim, a casa estava vazia. E no fim do prazo, vieram tirar minhas coisas e mudar a fechadura. Fiquei na rua com apenas uma mochila de roupas velhas e alguns documentos. Sentado na calçada, em frente ao prédio que antes chamava de lar, percebi que não tinha mais nada. Nem família, nem amigos, nem fé. Só o frio da madrugada e o barulho distante de carros que passavam sem notar minha existência. Você já se perguntou como alguém vai parar na rua? Pois eu sou a resposta viva. E mesmo assim, eu não imaginava o que ainda estava por vir. Nas primeiras noites na rua, eu mal conseguia dormir. Cada som me deixava em alerta. Passos apressados, latidos de cães, sirenes ao longe. O chão era duro, gelado, e o cheiro de urina impregnava a calçada. Eu me encolhia com medo de ser atacado.
Nunca imaginei que sentiria tanto medo só por existir. Durante o dia, eu vagava sem destino, pedindo trocados em frente a padarias ou semáforos. Quando conseguia alguns centavos, a primeira coisa que vinha na mente era comprar mais daquela fumaça que me dava a falsa sensação de alívio. Um dia, estava sentado no banco de uma praça quando ouvi um culto ao ar livre acontecendo do outro lado da rua. Vi pessoas cantando, levantando as mãos, orando. Senti um aperto no peito, porque aquele ambiente me era tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Tentei me aproximar, mas quando cheguei mais perto, uma senhora olhou para mim e segurou a bolsa com força, como se eu fosse um ladrão. Isso me destruiu por dentro. Virei as costas e fui embora antes que alguém me reconhecesse. Eu não suportaria ver nos olhos de antigos irmãos de fé a repulsa que passei a ver em tantos outros rostos. Com o tempo, aprendi onde pedir comida. Às vezes conseguia um prato de arroz e feijão em projetos sociais. Em outros dias, tinha que revirar o lixo de restaurantes para achar restos. O cheiro de comida azeda passou a fazer parte da minha rotina. Minhas roupas, sujas e rasgadas, exalavam um odor insuportável. Eu mal me reconhecia quando via meu reflexo em vitrines ou poças d'água. Aquela figura magra, com olhos fundos e barba por fazer, não parecia mais o pastor Manuel. Apenas um fantasma do que um dia fui. Aos poucos, fui conhecendo outros moradores de rua. Alguns me contavam suas histórias, famílias destruídas, dívidas impagáveis, doenças que levaram tudo. Percebi que ninguém escolhe estar ali. Cada um tinha um motivo, uma dor. Mas a sociedade só via mendigos, vagabundos, drogados. Eu, que um dia preguei sobre compaixão, agora sentia na pele o peso do preconceito. Sabe aquela frase, não julgue para não ser julgado? Eu entendi o real significado dela na marra. Foi numa dessas noites, enquanto eu me abrigava embaixo de um viaduto, que conheci um homem chamado Sebastião. Ele era morador de rua há mais de 15 anos. Tinha barba grisalha e um olhar que misturava tristeza e sabedoria. Ele dividiu comigo um pedaço de pão e disse: "Você ainda carrega algo diferente, sabia? Dá para ver nos seus olhos. Você já teve fé, não teve?" Naquele momento, chorei como uma criança. Ele me abraçou e ficamos ali, dois desconhecidos unidos pela dor. Nos dias seguintes, Sebastião se tornou meu companheiro de rua. Ele me ensinou como sobreviver, onde havia abrigos que aceitavam moradores em noites muito frias e como evitar becos perigosos. Ele também me falava de sua fé, dizendo que Deus ainda tinha planos para mim. Eu, porém, sentia que minha ligação com Deus tinha sido cortada. Como ele poderia me amar depois de tudo? Como poderia olhar para mim depois de ter me tornado dependente químico, mendigo, alguém que já não via sentido em acordar? Com o passar do tempo, fui ficando mais doente. A tosse começou a aparecer. Às vezes, cuspia sangue. Minhas pernas doíam tanto que mal conseguia andar. Eu sabia que precisava de ajuda, mas não tinha coragem de entrar em um hospital. Tinha medo de ser enxotado ou de morrer em uma maca sem ninguém para segurar minha mão. Então, cada noite se tornava uma luta para não dormir para sempre. O som da chuva batendo nas lonas improvisadas era o único que me embalava. O vento gelado cortava minha pele, me lembrando que eu ainda estava vivo, mesmo que só fisicamente. Foi durante um desses dias de desespero que comecei a ter alucinações. Via rostos das pessoas que magoei, da minha esposa, dos meus filhos. Ouvia suas vozes me chamando. Às vezes, acordava gritando no meio da rua, assustando quem estava por perto. Percebi que já não tinha controle nem da minha mente. E a cada alucinação, a culpa me esmagava mais. Certa vez, enquanto pedia esmola, uma jovem se aproximou com um copo de café quente e me entregou sem dizer nada. Quando olhei para ela, vi que tinha lágrimas nos olhos. Aquilo mexeu comigo. Foi como se Deus ainda tentasse me lembrar que existia bondade no mundo, que ainda havia pessoas capazes de estender a mão sem perguntar nada em troca. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, pensei: será que ainda existe alguma chance para mim? Mas eu ainda não fazia ideia do quanto eu precisaria descer mais antes de começar a pensar em recomeçar. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Cada amanhecer era mais difícil que o anterior. Eu já não sabia mais se era segunda, quinta ou domingo. O tempo na rua não tem calendário. Só existe dia e noite, fome e medo. O cansaço virou parte de mim. As poucas moedas que eu conseguia mendigando iam quase todas para as drogas. Eu já não fumava só para fugir da dor, mas porque meu corpo tremia se eu não consumisse. A dependência me dominou por completo. Certo dia, acordei sentindo uma dor insuportável no peito. Tentei me levantar, mas minhas pernas fraquejaram.
Caí sobre o chão sujo, sem forças. Foi então que percebi o quanto estava fraco, desnutrido, doente. Lembrei de como, tempos atrás, eu aconselhava dependentes químicos a buscarem ajuda. Lembrei das palavras que dizia no altar: Deus não desampara os seus filhos. Mas ali me senti o mais abandonado dos homens. Você acredita que mesmo no fundo do poço, a vida ainda pode cavar mais um pouco? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Numa noite de chuva, fui assaltado por outros moradores de rua que estavam desesperados como eu. Eles me espancaram para roubar a sacola onde eu guardava meus poucos pertences, uma camiseta extra, um chinelo furado e uma foto amassada da minha família. Fiquei jogado na lama, sangrando e sem forças para reagir. Aquela foto era tudo que me restava para lembrar que um dia eu tive uma família. Quando percebi que a tinha perdido, senti que meu coração tinha se partido de vez. Naquela madrugada, me arrastei até um canto seco embaixo do viaduto. Cada respiração ardia como se minhas costelas estivessem quebradas. Fechei os olhos e pensei: se eu morrer agora, ninguém vai sentir falta. Nem vão saber que morri. Pela primeira vez, desejei de verdade que a morte viesse me buscar. Só queria que a dor acabasse. Mas, no meio daquela escuridão, algo aconteceu. Sebastião apareceu. Ele tinha saído para buscar um cobertor que um grupo de voluntários estava distribuindo. Quando me encontrou quase inconsciente, ele me sacudiu, chorando. Você não vai morrer, Manuel. Você é mais forte que isso, gritava ele. Aquele homem que também não tinha nada, ainda assim se importava comigo. E naquele momento, mesmo sentindo que não merecia, comecei a pensar: será que Deus estava tentando me dar uma segunda chance através dele? Sebastião cuidou de mim como pôde. Arrumou papelão limpo, trouxe comida de doações e ficou ao meu lado por dias, vigiando meu sono. Quando eu acordava gritando de febre, ele molhava um pano em água da chuva para baixar minha temperatura. Aquela solidariedade me fez lembrar das histórias do bom samaritano, que eu pregava para meus fiéis. Como a vida é irônica, não? Eu, que pregava caridade, precisei cair no fundo do poço para experimentar de verdade o que é receber ajuda sem nada em troca. Foi durante essa recuperação improvisada que comecei a ter momentos de clareza. Em uma madrugada silenciosa, deitado olhando as estrelas entre rachaduras do viaduto, pensei em como minha vida tinha sido construída em cima da fé. Eu tinha dedicado cada fibra do meu ser a servir, e mesmo assim tudo desmoronou em segundos. A traição do João, a desconfiança dos irmãos, o abandono da família. Tudo me levou a acreditar que eu não merecia mais a graça de Deus. Mas e se, em vez de castigo, tudo isso fosse um chamado para eu entender as dores do próximo? Será que Deus queria que eu sentisse na pele aquilo que muitos sofrem em silêncio, para que eu pudesse ser um instrumento ainda mais forte de empatia? Comecei a pensar que, se sobrevivesse, eu precisava tentar me reerguer, mesmo sem saber por onde começar. Foi nesse período que alguns voluntários de uma ONG passaram a visitar nosso acampamento embaixo do viaduto. Eles levavam sopa, cobertores e às vezes oravam com a gente. No início, eu evitava contato, tinha vergonha. Mas, certo dia, uma voluntária chamada Priscila ajoelhou-se ao meu lado, segurou minha mão e disse: Você quer orar comigo? Foi como se o mundo parasse. Eu desabei em lágrimas e, pela primeira vez em muito tempo, fechei os olhos e falei com Deus. As palavras saíram entrecortadas pelos soluços. Me perdoa, Senhor. Eu não aguento mais. Naquele instante senti algo diferente dentro de mim. Não vou dizer que um milagre aconteceu e tudo melhorou. Mas era como se uma chama apagada tivesse voltado a brilhar, mesmo que fraquinha. Passei a esperar pelas visitas dos voluntários. Aqueles poucos minutos de conversa, de abraço, de oração, eram a única luz nos meus dias tão escuros. E foi então que algo inesperado aconteceu. Priscila me perguntou de onde eu era, e contei toda a minha história, inclusive sobre meu passado como pastor. Ela ficou em choque, mas não me julgou. Ao contrário, disse: Você precisa contar sua história para as pessoas. Talvez isso inspire outros a não desistirem. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Pela primeira vez, pensei que talvez minha voz ainda tivesse algum valor. E é por isso que estou aqui hoje, desabafando com você. Eu sei que pode parecer estranho ouvir tudo isso de alguém que vive nas ruas. Mas a verdade é que quando você perde tudo, o que resta é a história que você carrega. E eu carrego a minha como um fardo, mas também como uma esperança de que ela sirva de alerta e inspiração para quem está do outro lado dessa tela agora. Porque, se tem algo que aprendi, é que a queda pode acontecer com qualquer um. Eu era um homem respeitado, amava minha família, tinha fé,
E mesmo assim, bastou um momento para tudo virar pó. Depois que comecei a conversar com Priscila e os voluntários, aos poucos fui recuperando a coragem de olhar as pessoas nos olhos. Eles me incentivavam a me cuidar, a me alimentar melhor. Até me levaram para um abrigo onde eu podia tomar banho e dormir em uma cama de verdade algumas noites por semana. Lembro até hoje do cheiro do sabonete e da sensação de deitar em um colchão macio. Depois de meses no concreto frio, aquilo parecia o paraíso. Em uma dessas noites no abrigo, tive um sonho muito vívido. Eu estava de volta ao altar, pregando para uma igreja lotada, mas ao invés do terno impecável, vestia roupas simples. No sonho, falava com uma força que não lembrava ter antes, e as pessoas choravam, se abraçavam, se perdoavam. Quando acordei, minhas lágrimas molhavam o travesseiro. Pela primeira vez, senti que Deus ainda poderia ter um propósito para mim, mesmo que não fosse o que eu imaginava anos atrás. Você já teve um sonho tão real que parecia um recado direto para você? Pois eu tive, e ele me fez pensar em algo que quero perguntar para você. De que cidade você está assistindo minha história? Escreve aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber de onde você está acompanhando esse meu desabafo, porque me faz sentir menos sozinho saber que alguém está ouvindo. Voltando à minha história, um dia, enquanto esperava na fila do sopão, ouvi dois homens conversando sobre uma nova igreja que estava abrindo em um bairro próximo. Eles diziam que os pastores lá ajudavam moradores de rua a se reerguer, oferecendo cursos e apoio psicológico. A ideia acendeu uma chama dentro de mim. Será que eu poderia tentar uma última vez? Será que eles aceitariam alguém como eu, sujo, doente, desacreditado? Com medo, mas também cheio de esperança, fui até o endereço que eles mencionaram. O templo era simples, mas havia uma placa enorme dizendo: "Todos são bem-vindos". Quando entrei, senti um cheiro de madeira encerada e ouvi um coral ensaiando. Fechei os olhos e respirei fundo. Um voluntário se aproximou, sorriu e perguntou meu nome. Contei quem eu era, sem esconder nada, e preparei meu coração para receber desprezo ou desconfiança. Mas, para minha surpresa, ele apenas me abraçou e disse: "Você é muito bem-vindo aqui, Manuel". Naquele culto, ouvi uma mensagem que parecia feita para mim. O pastor falava sobre perdão, sobre recomeço, sobre como Deus usa as nossas cicatrizes para curar outras pessoas. Senti como se cada palavra fosse um remédio para minha alma doente. Quando a pregação acabou, fui até a frente do altar e, de joelhos, pedi perdão a Deus por ter me desviado, por ter me entregado à depressão e às drogas, por ter desistido de tudo. Chorei tanto que minhas lágrimas caíam no chão. Mas, diferente das vezes em que chorei de desespero, aquelas lágrimas traziam alívio, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de mim. Depois do culto, alguns membros vieram conversar comigo. Descobri que muitos deles também tinham histórias de superação. Ex-presidiários, pessoas que passaram por vícios, mulheres que sofreram abusos. Senti que estava entre iguais, que ali não importava o passado, mas a vontade de seguir em frente. Foi uma sensação que não sentia desde meus primeiros anos como pastor, quando tudo ainda era movido por amor e fé genuínos. Com o tempo, passei a frequentar a igreja regularmente. A cada visita, um pedacinho do Manuel que eu pensei ter morrido ia sendo reconstruído. Comecei a participar de reuniões de recuperação, onde compartilhávamos nossas dores e conquistas. Mesmo morando na rua, comecei a sonhar novamente com a possibilidade de me reintegrar à sociedade. E o mais surpreendente, alguns irmãos começaram a se unir para tentar me ajudar a conseguir um lugar em um albergue permanente. Mas não pense que foi fácil ou que tudo mudou do dia para a noite. Ainda havia dias em que a vontade de usar drogas me dominava. Ainda existiam madrugadas em que eu acordava suando frio, tremendo de abstinência, sentindo aquela saudade insuportável da minha família. Ainda havia noites em que a culpa me atacava, sussurrando que eu não merecia perdão. Mas, em cada uma dessas vezes, lembrava das orações que fazíamos na igreja e das mãos que se estendiam para mim. Se tem algo que aprendi nesse processo é que a cura do coração não acontece de repente. Ela é construída passo a passo, dia após dia, como tijolos que vão levantando um novo lar na alma. E a cada passo, percebi que minha história podia tocar outras pessoas. Com o tempo, as pessoas da nova igreja começaram a me convidar para contar minha história em pequenos grupos de oração. A primeira vez que falei, minha voz tremia. Senti vergonha, medo do julgamento, mas, para minha surpresa, quando terminei, várias pessoas vieram me abraçar e agradecer. Algumas disseram que estavam à beira de desistir, mas ouviram em minhas palavras a prova de que ainda havia esperança. Foi aí que percebi que, mesmo despedaçado, eu ainda poderia ser usado por Deus.
Sabe aquela sensação de, pela primeira vez em muito tempo, sentir que você importa? Foi o que senti cada vez que alguém se aproximava para conversar depois dos encontros. Isso foi alimentando minha coragem. Passei a me oferecer para ajudar na arrumação do templo, mesmo sem ter onde morar. Era como se, limpando os bancos, eu também limpasse um pouco das minhas culpas. Cada pequena tarefa me fazia sentir útil novamente. Apesar das melhoras, minha saúde continuava frágil. As tosses persistiam, eu ainda sentia tontura e fraqueza. Mas comecei a visitar um posto de saúde indicado pelo pessoal da igreja. Os médicos diziam que eu precisava de repouso, alimentação adequada e tratamento para tuberculose. Mas como ter tudo isso morando na rua? Foi então que um dos irmãos da igreja me ofereceu abrigo temporário em sua casa, até que eu me recuperasse um pouco mais. Aquela oferta me pegou de surpresa. Eu nunca imaginei que alguém abriria a porta de casa para um morador de rua. Na primeira noite naquele lar, dormia em um sofá velho, mas limpinho, com um cobertor quentinho. A sensação de segurança me fez chorar até dormir. Quando acordei, senti o cheiro de café fresco e pão na chapa. Era como voltar aos meus dias felizes, quando acordava animado para preparar meus sermões. O irmão que me acolheu disse que me via como um exemplo de força, e que Deus tinha colocado no coração dele o desejo de me ajudar a recomeçar. Durante as semanas seguintes, entre idas ao posto de saúde, cultos e estudos bíblicos, comecei a sentir que minha fé estava sendo restaurada. Passei a anotar trechos da Bíblia em um caderno que ganhei de Priscila, a voluntária. Cada versículo que eu copiava me lembrava de quem eu já fui e de quem ainda poderia ser. Em um desses dias, li Isaías 43:18-19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Essas palavras se tornaram meu lema. E quero compartilhar com você que me ouve agora. Não importa o tamanho da queda, Deus ainda pode fazer coisas novas na sua vida. Você acredita nisso? Mas nem tudo foi fácil. Em uma noite fui tomado por uma crise de abstinência tão forte que pensei em fugir para a rua para comprar drogas. Fiquei tremendo, chorando, segurando a maçaneta da porta. O irmão que me abrigava ouviu meus gritos e veio até mim. Ele apenas me abraçou e começou a orar em voz alta, pedindo força para mim. Eu nunca vou esquecer aquela oração. Foi como se cada palavra dele segurasse meu corpo para eu não cair de volta no abismo. Foi nessa fase que decidi que, se sobrevivesse, eu precisava encontrar minha família. Eu sonhava todos os dias com meus filhos, imaginava como estariam, se já estavam adolescentes, se lembravam de mim. Às vezes, o medo me dominava. E se eles me odiarem? E se minha esposa nunca me perdoar? Mas a vontade de tentar falar com eles era mais forte. Então pedi ajuda aos irmãos da igreja, que com muito cuidado, começaram a procurar informações sobre onde minha família poderia estar. Descobrimos que minha esposa continuava morando na casa da mãe dela, mas ninguém sabia se ela aceitava receber notícias minhas. Passei noites sem dormir, ensaiando o que diria se ela atendesse o telefone. Ensaiava pedir perdão, dizer que nunca roubei a igreja, que fui vítima de uma mentira cruel. Mas como provar agora, tanto tempo depois? As provas falsas que João criou já tinham destruído minha reputação. E se minha esposa não acreditasse em mim? Mesmo assim, reuni toda a minha coragem. Um dia, Priscila conseguiu o número do telefone fixo da casa da sogra. Quando peguei o aparelho emprestado na igreja, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Disquei cada número como se fosse uma eternidade entre eles. Quando a voz do outro lado atendeu e disse "Alô", quase não consegui falar. Respirei fundo e disse: "Sou eu, Manuel." Do outro lado, silêncio. Por alguns segundos que pareceram horas, pensei que ela tinha desligado. Então ouvi sua respiração, trêmula, e um sussurro. "Por que, Manuel? Por que você fez isso com a gente?" Naquele momento, todas as minhas dores vieram à tona. Eu chorava tanto que mal conseguia responder. Expliquei tudo o que aconteceu, como fui traído, como tentei lutar e depois desisti. Falei do fundo do coração, sem esconder nada. Houve mais silêncio, então ela disse: "Eu não sei se consigo te perdoar, mas vou pensar." E desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, sentindo uma mistura de alívio e desespero. Pelo menos ela sabia que eu ainda existia. E naquele dia percebi que minha luta pela vida estava só começando. Depois daquela ligação, passei dias angustiado, esperando algum sinal da minha esposa. A cada culto, cada oração, pedia forças para não desistir. À noite, olhava para o céu pela janela do quartinho que a família da igreja me ofereceu e me perguntava:
Será que Deus ainda pode restaurar o que perdi? Será que meus filhos vão querer me ver de novo? A resposta não vinha, mas eu sentia que precisava continuar tentando. Enquanto isso, as visitas ao posto de saúde mostraram progresso. Minha tuberculose estava em remissão e eu conseguia caminhar sem sentir tanta dor. Meus cabelos, agora grisalhos, começaram a crescer de novo e até recuperei um pouco de peso. Cada pequeno progresso me dava esperança. Um dia, durante o café da manhã comunitário na igreja, alguém comentou que eu parecia mais forte. Eu sorri como há muito não fazia. Para ajudar a retribuir tudo o que estavam fazendo por mim, comecei a ministrar pequenos estudos bíblicos para outros moradores de rua que iam ao abrigo. Sabe aquela sensação de voltar a fazer o que você nasceu para fazer? Foi assim que me senti. Mesmo usando roupas simples, sem microfone ou altar luxuoso, percebi que a palavra de Deus não precisa de pompa para transformar vidas. E acredite, ver outros irmãos se emocionando com a minha história me dava forças para continuar lutando. Em uma dessas manhãs, enquanto distribuíamos pães para pessoas em situação de rua, um homem que parecia ter a minha idade se aproximou. Quando levantei os olhos, meu coração disparou. Era João. Sim, o mesmo João que subiu no altar anos atrás e destruiu minha vida com suas mentiras. Ele estava irreconhecível, magro, cabelos desgrenhados e com um olhar perdido. Quando nossos olhos se encontraram, ele congelou. Ficamos ali, parados, como se o tempo tivesse parado também. Ele começou a chorar. Com a voz embargada, disse: "Manuel, me perdoa. Eu não suporto mais essa culpa." Fiquei em choque. O homem que me tirou tudo estava ali, implorando perdão. Não vou mentir. Minha primeira reação foi de raiva. Lembrei de cada noite de frio, da fome, da vergonha, do abandono. Mas ao mesmo tempo, lembrei de tudo que estava aprendendo sobre perdão e recomeço. Respirei fundo, segurei suas mãos e disse: "Eu te perdoo, João." E foi como se uma tonelada tivesse sido retirada das minhas costas. Conversamos por horas naquele dia. João contou que se arrependeu logo após me acusar, mas teve medo de confessar a verdade. Disse que falsificou os documentos porque queria ser o pastor principal, mas depois viu que nada do que conquistou trouxe paz. Ele acabou caindo em depressão, perdeu tudo e foi parar na rua também. Disse que tentou se matar 2 vezes. Ouvi cada palavra com atenção, e mesmo com o coração ainda sangrando, percebi que ele também era vítima de suas escolhas erradas. Você acredita que o perdão pode curar não só quem perdoa, mas também quem é perdoado? Naquele dia vivi essa experiência. Após nossa conversa, convidei João para ir comigo até a igreja. Ele relutou, mas aceitou. Quando chegamos, os irmãos ficaram surpresos, mas ninguém o julgou. Alguns até o abraçaram. Foi um momento que jamais esquecerei. 2 homens destruídos por uma mentira, tentando juntos encontrar redenção. Aos poucos, João começou a participar dos cultos. Ele também foi acolhido, recebeu ajuda para se tratar e, assim como eu, iniciou seu processo de restauração. Em nossas conversas, combinamos que, quando estivéssemos prontos, contaríamos nossa história juntos para outras pessoas, como testemunho de que mesmo as piores quedas podem se transformar em oportunidades de recomeço. Algumas semanas depois, quando a ferida do reencontro com João ainda estava cicatrizando, recebi uma ligação que mudou tudo. Minha esposa. A voz dela estava firme, mas ainda cheia de mágoa. Disse que precisava me ver pessoalmente, que queria entender de verdade o que aconteceu. Com o coração disparado, marquei o encontro para o final de semana, em uma praça próxima à casa de sua mãe. Naquele dia, acordei antes do sol nascer. Tomei banho, me arrumei com a melhor roupa que tinha, uma camisa doada pela igreja, e fui até a praça. Cheguei cedo demais, e cada minuto de espera parecia uma eternidade. Quando a vi chegando, segurando as mãos dos nossos filhos, minhas pernas fraquejaram. Eles estavam tão crescidos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha esposa manteve distância, com um olhar cheio de perguntas. Eu comecei a falar, contando cada detalhe. A traição, a queda, a vida na rua, minha luta para sair das drogas, a ajuda que recebi. Ela chorou. Os meninos choraram. Eu chorei. E quando terminei, houve um silêncio tão profundo que pude ouvir o vento mexendo as folhas das árvores. Então ela disse: "Eu não sei se conseguimos voltar a ser uma família agora, mas queria que você estivesse presente na vida dos meninos. Eles precisam saber quem é o pai deles." Foi como se um raio de sol atravessasse as nuvens que cobriam minha alma há anos. Naquele momento, entendi que mesmo que não recuperasse tudo o que perdi,
Ainda havia esperança para reconstruir laços. Ainda havia vida, havia propósito. E que talvez Deus me permitiu passar por tudo isso para que eu pudesse ajudar outros a não desistirem. Depois daquele encontro na praça, minha vida começou a mudar de forma ainda mais concreta. Não foi um conto de fadas em que tudo se resolve do dia para a noite. Minha esposa e eu continuamos conversando, reconstruindo pouco a pouco a confiança destruída pelos anos de dor. Passei a visitar meus filhos com frequência e cada vez que eles me chamavam de pai, eu sentia um pedaço do meu coração voltar ao lugar. Não havia mais o conforto de um lar, mas havia a esperança de um dia construirmos um novamente. Na igreja, meu testemunho se espalhou. Fui convidado a compartilhar minha história em outros cultos e eventos. O que mais me emocionava era ver pessoas se aproximando depois das palestras, contando que também haviam pensado em desistir, mas se sentiram encorajadas por minhas palavras. Foi assim que descobri que minha dor, quando compartilhada, podia ser a cura de alguém. Comecei a estudar novamente. Os irmãos da igreja me ajudaram a conseguir livros de teologia atualizados e eu devorava cada página como quem mata a fome. Passei a me envolver mais com os trabalhos sociais, ajudando em sopões, bazares e projetos para reinserir moradores de rua no mercado de trabalho. Era como se Deus pegasse cada pedaço quebrado da minha história e usasse para montar algo novo, maior do que eu poderia imaginar. Com João, construímos um laço estranho, mas verdadeiro. 2 homens que se destruíram e, juntos, buscavam reconstrução. Fizemos nosso primeiro testemunho público lado a lado em um culto especial. Ele contou como a inveja e a ambição o consumiram, e eu contei como a dor da queda quase me matou. Ali vimos dezenas de pessoas se reconciliando com Deus, famílias se abraçando, jovens entregando suas vidas para Jesus. Foi ali que entendi, de uma vez por todas, que nada é em vão quando você decide transformar a dor em propósito. A vida nas ruas me ensinou mais do que qualquer seminário teológico. Aprendi sobre humildade, sobre o valor de cada pequeno gesto de bondade e sobre a importância de olhar além das aparências. Antes, eu via os moradores de rua como pessoas que precisavam apenas de oração e sopa. Agora, entendo que precisam de respeito, oportunidades e, acima de tudo, de serem tratados como seres humanos dignos. Se você chegou até aqui na minha história, quero te agradecer. Não sei se você está assistindo de um apartamento confortável ou de um quartinho apertado. Não sei se está de passagem por uma fase difícil ou se tudo vai bem, mas sei que, independentemente de onde você esteja, Deus tem um propósito para você. E se eu puder te pedir algo, escreve nos comentários o que você achou da minha história. Isso vai me ajudar a saber que minha voz ainda alcança corações. Hoje continuo morando em um quarto cedido pela igreja, mas trabalho como assistente em um projeto que ajuda dependentes químicos a se recuperarem. Recebo um pequeno salário, mas o maior pagamento é ver pessoas que, assim como eu, um dia pensaram que não tinham mais saída, voltando a ter esperança. Minha meta é, em breve, alugar uma casinha simples, onde possa receber meus filhos nos finais de semana. Sei que minha esposa ainda precisa de tempo e respeito isso. Não vou pressioná-la, mas estou disposto a provar todos os dias que sou um homem novo. Talvez você esteja se perguntando: Manuel, e quanto a João? Vocês são amigos agora? A resposta é sim, mas não como antes. Nossa amizade se reconstrói lentamente, baseada em verdade e arrependimento. Ainda temos feridas, mas decidimos caminhar juntos em vez de nos destruirmos outra vez. E isso para mim já é um milagre. Olhando para trás, vejo que mesmo no período mais escuro da minha vida, Deus nunca me abandonou. Ele me deixou cair para que eu aprendesse, mas também enviou pessoas incríveis para me levantar. Não tenho vergonha de dizer que estive no fundo do poço, porque foi lá que descobri a força que só Deus poderia me dar. Hoje, cada cicatriz é prova de que sobrevivi, e mais do que isso, de que fui restaurado. Por isso, se você conhece alguém que está enfrentando vícios, depressão ou vivendo na rua, compartilhe essa história com ela. Pode ser que minhas palavras sejam o sopro de esperança que essa pessoa tanto precisa. E se você quiser ouvir mais histórias de superação como a minha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação ajuda a espalhar mensagens de fé, força e recomeço para mais pessoas. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Nunca se esqueça, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode escrever um novo capítulo na sua história. Acredite, lute e nunca, nunca desista. Que Ele te abençoe e te guarde, hoje e sempre.